O nosso estudo hoje, a segunda palavra que estaremos estudando no livro de Apocalipse. Eu quero ler para a igreja, Deus de pé. Apocalipse, capítulo 1. Qualquer coisa, vou dar uma sugestão. Alô? Qualquer coisa que podemos ver todos virados para a igreja. Glória a Deus. Aqui esse microfone também é melhor, se conseguir trazer. Apocalipse, capítulo 1. Verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Vamos estudar o versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Vamos ver o 19 e 20. Escreve as coisas que tens visto, a inscrição e as que depois destas não devem acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha testa, e nos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por hoje, pela Tua palavra que vamos estudar. Em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina, nos edifica na palavra, no estudo do livro de Apocalipse. E saímos daqui edificados e elevados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Os irmãos eles estão tentando melhorar o som. Irmãos, se você quiser uma cópia do estudo bíblico que nós temos, por R$2, para pagar o papel e a tinta, você leva a apostila de cada estudo. Pastor Saulo está viajando, pastor Ezequiel está viajando, os demais eu não sei. Estou vendo aqui meu amigo Messias, glória a Deus. Nazaré está aí? Também não, né? Aqui é um aviso, próxima quinta-feira,
missionária do Sudeste não está presente. Ela tem uma situação assim nas axilas, debaixo do braço, e não sabe se é um pelo de trabalho ou se é um furúnculo, mas está um caroço grande e muito dolorido. Pede as orações e se alguém tiver um remédio bom para isso também. Glória a Deus. Oremos pela missionária quando possível. As 7 igrejas da Ásia. Muitas vezes nós ouvimos um estudo bíblico sobre as 7 cartas da igreja. E geralmente se estuda apenas Apocalipse capítulo 2 e 3. Apocalipse capítulo 2 e 3 é onde estão essa parte que nós falamos cartas de igrejas da Ásia. Mas como eu vi aqui, a carta não é apenas aquele pedacinho. Alô? A carta não é só aquela introdução. Aquilo é o cabeçalho. Para cada igreja, Jesus mandou uma palavra em particular. A carta é o livro todo. Isso é interessante. Escreve as coisas que vistes e ouvistes e envia-o. Escreve no livro e envia às 7 igrejas. Cada igreja tem que receber o livro completo. Cada igreja tinha que receber o livro completo. Vamos ler novamente. Só para ficar bem claro. Verso 11. O que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vem o nome das 7 igrejas. Então a carta era o livro completo. Mas nós estudamos o cabeçalho, é onde você entende um pouco mais de cada igreja. Eu acho que vai dar certo. Daqui um pouco. Nós temos, irmãos, todas as 7 igrejas são nomes de cidades. E elas estão na Turquia de hoje. Na Turquia. Em frente ao mar Egeu. Bem próximo à Grécia. Mas naquele tempo era o Império Romano. Era dominado por Roma. E ali estavam as 7 igrejas. Aleluia, 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 aleluia. Espere, amém. Está melhor? Glória a Deus. Acho que vamos adotar a caixinha agora, né? Em todos os cultos. E o som bom aí não está dando. Não mexe muito, estava bom. Bem, agora vamos tentar avançar. Essas igrejas da Ásia Menor, que tem a Ásia e a Ásia Menor, isso pertenceu ao Império Romano e hoje a atual Turquia. Eram cidades como capitais de províncias. E tinha uma estrada, quando você vê o mapa,
tem uma estrada que faz um triângulo que ligava as 7 cidades. Então vamos a cada particularidade. A igreja, primeira carta, é a igreja de Éfeso. Vamos falar um pouquinho da cidade de Éfeso. Era a principal cidade da província romana chamada de Ásia. Ela ocupava um território, a província, mais ou menos do tamanho do Pará, do estado hoje do Ceará. Um pouco menor, do Pará é muito grande, do tamanho do Ceará. Nela estava o famosíssimo templo da deusa Diana. Quando você lê Atos 19, você vê o que aconteceu ali no templo da deusa Diana. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era o orgulho dos efésios. Também, segundo a mitologia ou a lenda, a cidade era guardadora da estátua de Júpiter que tinha caído do céu. Eles tinham lá uma pedra, um meteorito, e falava que era a imagem do deus Júpiter que desceu do céu. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Atos 19 e 35. É o que eu disse. Era uma cidade envolvida no ocultismo, na magia negra. Porém, ali o apóstolo Paulo fundou uma igreja vibrante, uma igreja autêntica. Atualmente a cidade de Éfeso não existe mais. Ela está em ruínas. Cada carta tem uma particularidade. Vamos falar então de Éfeso. A igreja de Éfeso, irmãos, ela representa o primeiro período do cristianismo. Representa a igreja após a ressurreição de Cristo, até mais ou menos o ano 100 da era cristã. É considerada a igreja autêntica, a igreja dos apóstolos, quando ainda os apóstolos viviam e pastoreavam esta igreja. Na igreja de Éfeso, a mensagem central é esta: deixaste o primeiro amor, arrepende-te. Porque apesar de ser uma igreja autêntica, ela já estava vivendo heresias, divisões, contendas, e o amor estava se esfriando. Alô? O amor estava se esfriando já na primeira igreja. Agora vamos ver. Em cada carta, Jesus deixou uma assinatura própria. A todas elas ele fala uma mensagem. Ele diz: eu sei as tuas obras. Mas ele se identifica, para cada carta ele é alguma coisa. Para Éfeso, ele diz assim: a igreja que era a igreja pura, sempre esforçada em Éfeso, Cristo se apresenta como aquele que tem as igrejas na sua mão direita. Isto é, ele é o sustentador da sua obra. Então, ele se apresenta como aquele que tem a igreja na sua mão. Glória a Deus. Depois nós vamos para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna.
A palavra Esmirna vem de mirra, significa perfume, a igreja perfumada, a igreja perseguida. Então vamos ver. Das 7, esta é a única cidade que permanece até hoje com uma grande prosperidade, como ela já existia nos tempos de João. Atualmente ela se chama Izmir, é a cidade da Turquia chamada Izmir. É a maior cidade da Turquia asiática. Esmirna era o centro do ministério e o lugar do martírio de Policarpo, que fora separado para o episcopado pelo apóstolo João. Este homem Policarpo, ele é muito famoso na história da igreja, ele é considerado dos pais da igreja primitiva, deixou muitos escritos, e ele era o pastor dali, que tinha sido consagrado pelas mãos do próprio apóstolo João. A igreja de Esmirna, ela representa os próximos séculos. Vamos ver aqui. Se você conhece aquele hino Rosa Vermelha, fala rosa vermelha sangrando, esvaindo sem dor, mas ela deixa uma marca do perfume na mão que a esmagou. Toda vez que a igreja foi perseguida, torturada, martirizada, ela deixou uma marca de perfume na mão daqueles que a matavam, a torturavam. Por isso que a igreja de Esmirna é a igreja perfumada diante de Deus. Para Esmirna, ou para mirra do latim, a igreja perseguida e atribulada representa a igreja que foi perseguida pelo Império Romano, começando no ano 100 até aproximadamente o ano 313 da nossa era cristã. Qual é a mensagem central? Tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte. Então Jesus já deixou avisado: vocês vão ser perseguidos. Esses 10 dias eles são simbólicos. São 10 períodos de grandes perseguições, grande mortandade, que os imperadores moveram contra essa igreja, que vai do ano 100 até aproximadamente o ano 313. Como Jesus se apresenta então para a igreja de Esmirna? Para a igreja atribulada, pronta para ser martirizada, Jesus se apresenta como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, e havia saído vencedor. Glória a Deus. Não dá tempo para a gente ler todas as cartas, porque senão não vou ficar lendo aqui o culto inteiro. Eu estou apresentando um resumo, mas nós vamos estudar a carta toda, vamos estudar todo o Apocalipse daqui para frente. Aí nós temos a terceira igreja. Olha que interessante. A terceira igreja é chamada Pérgamo. A palavra Pérgamo vem da palavra casado ou casamento, porque a palavra gamos em grego significa noivo. Então noivado ou casado, alguma coisa relacionada com união. E essa igreja realmente, ela é uma igreja que foi casada. E nós vamos ver aqui. Essa igreja se situava na beira da região chamada Caico. A cidade era muito famosa, não somente por sua grande biblioteca, com mais de
200 mil livros naquela época, mas também pelo magnífico templo dedicado ao deus Esculápio, a quem se atribuía a cura de doentes e até a ressurreição dos mortos. Do nome da cidade vem o termo pergaminho. Eles fabricavam os pergaminhos. Esta cidade era um lugar de muita imoralidade, mais do que qualquer outra cidade daquela região. O Senhor Jesus mandou dizer à igreja daquela cidade: eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E ele manda dizer isso exatamente porque a cidade era muito corrupta, muito contaminada. Por que essa igreja é casada? Vamos ver. Ela representa a igreja mundana, a igreja casada com o governo, com o Estado, que começa no ano 313 e vai até aproximadamente o ano 590 depois de Cristo. Ela é marcada, por que ela é casada com o Estado? Porque até o ano 313 os imperadores perseguiam a igreja, e o cristianismo não parou de crescer. Ele ia crescendo, quanto mais matava, mais crescia. O Império Romano estava em decadência, estava perdendo para os bárbaros. Foi quando eles transferiram a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla, e ali teve um imperador muito esperto. Aleluia. Tá bom assim? Vamos tentar usar esse? Esse. Então voltando nesse. Vamos continuar com ele. Glória a Deus. Escute. O imperador romano chamado Constantino, quando ele viu que ele estava perdendo muito terreno e o cristianismo não adiantava perseguir, só matava, quanto mais matava, mais crescia, ele inventou uma visão. Falou que ele viu uma cruz no céu e uma frase que dizia: por esta cruz tu vencerás. Aí ele se converteu ao cristianismo. Para quê? Para ganhar o apoio dos cristãos. Aí virou moda ser cristão. Todo mundo que queria estar bem com o império, com o imperador Constantino, tinha que ser cristão. Virou o que tem hoje aí. Esse catolicismo sem conversão. Mas tem que ser. Eu sou católico porque convém, porque nasceu no berço católico, não porque teve uma experiência ou uma conversão com Deus vivo. Então é uma igreja sem compromisso. Apesar de Constantino falar que ele era crente, ele nunca aceitou se batizar. Só conseguiram batizar ele quando ele estava morrendo no leito da enfermidade. Então, meus irmãos, isso prova que não era verdadeiro. Aí, os melhores cargos no governo era para quem fosse cristão, os melhores salários para os cristãos. As cerimônias do imperador eram os bispos, os pastores, e a igreja ficou famosa, ficou importante, ficou rica, mas ela perdeu a glória de Deus, perdeu o avivamento, perdeu o ímpeto que vinha levando ela a crescer. Então ela se casa, ela se alia com o governo. O que nós vemos aqui, então, é isso. A perseguição termina, mas o avivamento também acaba.
E para esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que maneja a espada, dividindo a igreja do mundo. Ele não quer a igreja misturada com o mundo. Glória a Deus. Então, irmãos, nós podemos ir para a quarta igreja, assim ganhando tempo. Na quarta igreja, nós vamos encontrar Tiatira. Quem foi Tiatira? A rica cidade de Tiatira era conhecida como um centro comercial no vale muito fértil do rio Lico. O nome do rio era Lico, e a cidade ficava ali. Assim como nós estamos no vale do rio aqui, como chama o rio? Telespires. É um vale fértil aqui próximo do rio. Era também a cidade daquela mulher chamada Lídia, lá de Atos 16, a primeira mulher a receber o Evangelho e a primeira a ser batizada na Europa. Ela era de Tiatira. Não sabemos se foi ela que levou o Evangelho para Tiatira, depois de ser batizada por Paulo. O certo é que o Evangelho chegou lá. Ela estava lavando roupa. Paulo saiu para orar, encontrou Lídia, pregou para ela, ela aceitou, já foi batizada, e os cultos passou a ser na casa dela. Atos 16. A primeira batizada, a primeira crente de homem e mulher, a primeira igreja, tudo foi na casa de Lídia, lá na cidade de Filipos. Atos 16. Essa mulher é muito importante na história do cristianismo. O certo é que o Evangelho chega até Tiatira, e ali, no tempo que Jesus mandou essa carta, tinha uma igreja muito próspera, uma igreja linda em Tiatira. Vamos ver o que Jesus diz, como ele se apresenta. Vamos ver qual período Tiatira representa para o cristianismo. Ela representa a igreja dos papas. Quando aquela igreja casada com o Estado se tornou muito rica e muito importante, logo apareceram os papas, dominando tudo, dizendo que eles eram infalíveis, únicos representantes de Deus na terra, etc. Ela é uma igreja conhecida pela sua corrupção religiosa. E ela vai do ano 590 até o ano 1517. Ela cobre aproximadamente 1000 anos de história do papado, do domínio católico sobre o mundo. É a igreja de Tiatira que representa esse período. Ali que estava Balaão, os Nicolaitas e Jezabel, tudo a ver. Lá no Apocalipse 18, 19, você vai ver que Deus vai destruir lá a grande prostituta, a Jezabel. A Babilônia, conhecido como Babilônia, a Igreja Católica é conhecido como a Babilônia que vai cair no Apocalipse. Qual é a mensagem central para Tiatira? Toleras a Jezabel. Tens aí aqueles que toleram Jezabel e as suas prostituições. Uma igreja tolerante, uma igreja sem doutrina, uma igreja que não preza o que a palavra diz, mas para acomodar as multidões, ela deixa de falar, ela é tolerante.
testifica para esta igreja. Ele se apresenta como juiz que tem os olhos como chama de fogo, que está vendo tudo, nada passa despercebido, apesar da igreja ser tolerante. Ele está vendo e ele vai cobrar. Na quinta carta, nós encontramos a igreja de Sardes. Sardes era a capital da antiga Lídia. Tinha um reino chamado Lídia e Sardes foi a capital. O império do célebre e rico Creso. Creso é famoso na mitologia. Que diz que onde ele punha a mão tudo virava ouro, né? Assim, mais ou menos isso. Então, ali naquela cidade chamada Sardes, à beira de uma região montanhosa chamada Pictolo, era famosa, uma região muito famosa pelas suas riquezas e pelo seu luxo. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade dessa região a receber o Evangelho pela pregação do apóstolo João. Também foi a primeira igreja a se desviar da fé. E foi a primeira cidade a ser destruída e se tornou ruínas entre as 7 cidades da igreja da Ásia. Essa igreja representa o período da igreja que começa com a reforma protestante, quando Deus levanta os reformistas, levanta Lutero, e ela, a partir do ano 1517 até aproximadamente o ano 1730 da nossa era, praticamente todas as igrejas, ela leva um puxão de orelha de Jesus, uma repreensão. A única que não levou nenhuma repreensão é Filadélfia. Eu vou falar agora de Filadélfia e Laodiceia. São as 2 igrejas que nós devemos entender melhor. E os irmãos não saberam por quê. A única igreja que não foi repreendida, Filadélfia. Amor fraterno significa. A única igreja que não recebeu nenhum louvor, Laodiceia. Todas as igrejas, apesar de levar um puxão de orelha de Jesus, tinham um louvor, tinham um elogio, menos para Laodiceia. Amém? Guarde isso aí, que você vai precisar disso. Para a igreja de Sardes, que representa a igreja morta, a igreja que se reformou, mas morreu, Jesus se apresenta com uma mensagem central, dizendo: tens nome de que vives, mas estás morto. Parece vivo, mas não está. É só tradicionalismo. E ali, a mensagem central, aliás, a identidade de Jesus, como ele se identifica para essa igreja, é o seguinte: ele tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. Ele tem a resposta para uma igreja morta. Ele pode reviver esta igreja. Glória a Deus. Vamos para a 6ª igreja. Então estamos chegando aonde eu quero bastante a sua atenção. A igreja chamada Filadélfia e Laodiceia, as 2 últimas igrejas. Filadélfia. A história diz assim: Filadélfia era uma das cidades de Lídia. Ficava a 40 quilômetros distante de Sardes. Foi edificada por Átalo, Filadélfia, que era rei de Pérgamo. Veja
Veja bem, irmãos, a palavra Filadélfia fala de amor fraternal, amor de irmãos, amor cristão. Então é uma igreja amorosa, uma igreja que agrada ao Senhor. Essa igreja, ela está relacionada no período do amor fraterno, de uma igreja missionária, uma igreja que vai, uma igreja evangelística, uma igreja fiel. E onde está essa igreja? Ela começa nos avivamentos do ano 1730, começando por Wesley na Inglaterra, passando por Hudson Taylor e tantos homens que Deus levantou nos Estados Unidos. Foi a época das grandes missões e que ainda não parou. A igreja de Filadélfia, ela vai até o arrebatamento. Ela não termina antes do arrebatamento. E qual é a mensagem central para Filadélfia? Diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ou seja, a porta para as missões estão abertas. A porta para a igreja continuar crescendo, pregando, ganhando almas, ela não pode ser fechada até o arrebatamento. Ninguém pode fechar. Como Jesus se identifica para essa igreja? Ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. E ele está dizendo que a porta da evangelização está aberta para esta igreja dos últimos dias. Então, Filadélfia representa os cristãos fiéis que vão até o arrebatamento, desde os últimos avivamentos. E Laodiceia? Laos em grego é povo. Diceia fala de vontade, de poder. Ou seja, a igreja de Laodiceia é a igreja dos homens, dominada pelo povo. Ela não é a igreja cristocêntrica, não é a igreja teocrática, ela é democrática. Por isso fala povo, governo do povo. Onde o pastor não pode falar o que tem que falar, ele tem que falar o que o povo quer ouvir. Ele tem que passar a mão na cabeça, ele tem que agradar, ele tem que fazer um show para segurar as pessoas. Ele não pode pregar contra o pecado, porque o povo afasta. E aí começa então a igreja dominada pelo povo, não mais por Deus, não mais pela palavra. Não é uma igreja comprometida, é uma igreja que está perdida no seu propósito. Então, Laodiceia, a igreja que é governada pela vontade do povo. E qual é a mensagem de Cristo? Então, qual é o período que essa igreja representa? Ela é a igreja pós-avivamentos. Quando os avivamentos foram passando, esfriando, permanece uma igreja fria, morta, uma igreja sem unção, sem poder, uma igreja de diversões, uma igreja chamada mais de clube social do que uma igreja da palavra. É o que nós estamos vendo por aí. A igreja que tudo pode, tens nome de que vives, mas está morta. É uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Apesar de ter riquezas, é pobre. Apesar de ter os maiores conhecimentos, é cega.
apesar de ter as melhores vestimentas, ela está despida diante da glória de Deus. Estamos no tempo da tecnologia, da ciência, de tudo fácil, mas estamos no tempo da maior pobreza espiritual. E onde está Laodiceia? Está na vida dos crentes rebeldes. Às vezes é uma igreja inteira, às vezes é uma parte de uma igreja. Aqui dentro tem Laodiceia? Pode ser que tenha. Tomara que seja todo mundo Filadélfia. Isso é a questão: a qual igreja você pertence para esses últimos dias? Você está em Filadélfia ou está em Laodiceia? Vamos ver aqui. Então, para Laodiceia, o direito do povo, o governo do povo, igreja morna, igreja apóstata. A partir do ano 1900, ela ganhou muita força. E ela vai também até a segunda volta de Cristo. Geralmente, essa igreja, ela não participa do arrebatamento. Ela vai ter que sobreviver à grande tribulação se ela quiser alcançar a salvação. E qual é a mensagem de Cristo para essa igreja? Ele é a fiel e verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesma, mostrando que ela está perdida nos seus propósitos. Um deles chama ela de miserável, pobre, cega e nua. Uma igreja desgraçada, para falar a verdade. Porque desgraçado é uma palavra feia, né? Não xinga, pastor. Não estou xingando. Estou dizendo o que a palavra diz. Uma igreja desgraçada, uma igreja que perdeu a graça de Deus. Tem muitos crentes desgraçados aí. Perdeu a graça, caiu da graça e não tem mais graça. Agora está vazio, está morto, está morrendo, está fraco. Aí se chamar você de desgraçado, você vai ficar bravo. Mas é a palavra que diz. Não é assim, irmãos e irmãs? Vamos prosseguir. Nós temos a conclusão. Então, irmãos, Filadélfia ou Laodiceia? É a questão aqui. Nós temos que resumir o estudo bíblico hoje. Foi um estudo bíblico mais histórico, bastante informativo, porque precisava os irmãos entenderem por que o Apocalipse foi escrito, para quem Jesus destinou. Apesar de ser uma carta universal, ela tinha interesses naquela época. Qual das duas você faz parte? A igreja de Filadélfia é a igreja fiel, que nasceu no avivamento, os avivamentos que Deus mandou depois da reforma. Ela continua paralela com a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Ao contrário da igreja em Filadélfia, que não houve, não recebeu nenhuma repreensão, a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio do Senhor Jesus. Esta igreja é conhecida como a igreja apóstata, pois tem negado o seu Senhor através de suas atitudes mundanas. E é o que diz Mateus 24:12, que pela multiplicação da iniquidade, está se referindo dentro da igreja, no meio do povo de Deus, pela multiplicação da iniquidade no nosso meio, o amor vai se esfriando. Já não oramos mais como antes, jejum nem pensar, dizimistas muito poucos. E me desculpe os obreiros, tem muito obreiro que não está dizimando, e eu estou com a lista de vocês na minha mão. Eu pedi, põe a tua vida em ordem, porque está lamentável isso aí. Não evangeliza, não visita,
Irmãos, é uma igreja morna. Se tem uma coisa que Deus abomina, é crente morto. Ele fala lá: como você não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Oxalá fosses frio ou quente. Oxalá. Ou seja, está escrito lá em Apocalipse, no final fala assim: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é impuro, pratica mais impureza ainda. Ou seja, Deus quer que você se defina. Deus não quer crente em cima do muro, não, irmãos. Deus não quer crente meio tigela. Deus não quer crente furta-cor. Deus não quer camaleão. Deus quer sim ou não. É sim ou não. Ou você é, ou você deixa de ser. Aleluia. É santo, vai santificando mais. É impuro, quer Babilônia, quer o Egito, quer o pecado, afunda mais, meu filho. Não fica em cima do muro, não, porque você não desfruta nem a glória de Deus e nem o gosto do pecado. Então, já que quer o mundo, Deus te autoriza a ir longe. Agora, você quer Deus, você quer Jesus, você quer a palavra, você quer o céu, então entra pelo caminho. Vamos buscar essa restauração espiritual. Vamos buscar o renovo do primeiro amor. E a igreja de Laodiceia. Então, nos últimos dias da história da igreja, a Bíblia diz que o joio vai crescer misturado com trigo, e às vezes não dá para arrancar, porque pode machucar um ou outro, pode tirar. Tira aqui o irmão. Tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem não sei quem por trás e vira um chororó. Aí vai fazer o quê? Então Jesus falou: paciência, deixa ele aí. O dia da colheita não vai ter engano, não. O trigo vai ser recolhido no celeiro, mas o joio vai ser queimado no fogo. É o que a palavra diz. Então, os cristãos de Filadélfia, há um ponto muito importante na igreja de Filadélfia, e eu quero deixar isso para a igreja. Vamos ler a carta, né? São 2 cartas apenas, que eu vou ler toda ela, para concluirmos hoje. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, Apocalipse 3 e 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem crentes, os judeus, e não são, mas vivem na mentira. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Jesus está falando aqui de um mover, de um avivamento, em que muitos rebeldes se converterão na igreja de Filadélfia, vão se consertar, para que eles saibam que a igreja de Filadélfia, ela é amada de Jesus. Glória a Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui, vamos ver esse versículo, vamos analisar. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Isso aqui sabe o que está dizendo?
que essa igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação, porque nós não esperamos a grande tribulação. Tem igreja aí que está pregando que nós temos que passar pela grande tribulação. Tem os mid-tribulacionistas, que são, Jesus vai vir no meio da grande tribulação. E tem os pós-tribulacionistas, por exemplo, a igreja adventista. Primeiro vai ter que viver todo o sofrimento da besta, passar por tudo aquilo, para depois ser arrebatado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a igreja ela é pré-tribulacionista. Ela vai ser tirada antes da provação, antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra. Então, aqui está muito claro isso. Essa igreja fiel não vai passar pela grande tribulação. Agora você olha em Laodiceia, não tem essa promessa que ela será arrebatada. Ela vai ter que passar, porque não foram fiéis. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. O que vem sobre todo mundo aí? A não ser a grande tribulação que está para vir. Vem para tentar todos os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha que lindo. Tudo isso é para quem vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas Jesus fala essa frase aqui. Quem tem ouvido, ouça. Você está ouvindo a palavra? Você está entendendo? Então preste atenção. Então começa a obedecer, começa a fazer a diferença, porque o Espírito está falando com todas as igrejas. Bem, por último nós temos a igreja do povão, Laodiceia. Quando a Bíblia, aqui nas cartas, fala assim, e ao anjo da igreja, está dizendo o pastor responsável, o presidente, porque queira ou não queira, a quem mais é dado, mais será cobrado. Aí tem gente que não gosta de mim, porque eu sou meio, tem que tomar as decisões, tem que bater meio tudo, mas ai de mim se não fizer. Não é assim? Ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque foi me dado essa missão, esse desafio, essa confiança, e eu vou ter que prestar conta da minha ministração, do meu ministério, do meu chamado. Eu vou ter que levar um dia o resultado que eu fiz, se eu obedeci ou não, e as aulas que eu tenho que prestar conta. A Bíblia diz: filho do homem, avisa aí o ímpio que se ele não converter, ele vai morrer. Se ele se converter, ele salva a alma dele, você livrou do sangue dele. Agora, se eu falar para você, filho do homem, avisa o ímpio que ele vai morrer, e você não avisar, ele vai morrer na sua iniquidade, mas o sangue dele eu vou requerer de você, que eu mandei você falar e você não falou. Então nós temos que falar, irmãos. Não podemos ficar com dó não de cacetear com a palavra aí. Bate duro, deixa Deus fazer o resto. Não sou eu, não é a minha obra, é a palavra, é Deus. Aqui diz, então, o anjo da igreja, o pastor, mesmo ela sendo uma igreja errada, ela tinha um pastor, tinha um líder. E o anjo da igreja tem Laodiceia escreve: diz o amém, que ele vai fechar tudo. Esse amém aqui já está falando da conclusão da volta de Cristo para destruir o império da besta.
a implantação do milênio e também conclusão do fim dos tempos, para que venha novos céus e nova terra. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Não tem cor, ninguém sabe o que ele é ou ela. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, esse vomitar-te-ei da minha boca tem um outro sentido aqui, bem simples. Não subirá no meu arrebatamento. Dá para entender isso? Ficará de fora, não vai entrar nas bodas do Cordeiro, não vai ver no tribunal de Cristo, vai ter que enfrentar a besta e vai ter que doar o próprio sangue se quiser se salvar. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Uma igreja rica, uma igreja dos templos, uma igreja com recursos, uma igreja com estrutura, uma igreja, com tudo que se possa imaginar, igreja com aviões, com helicópteros, rica, mas pobre ao mesmo tempo. E você não sabe que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro. Vem orar, meu irmão, vem orar, vem jejuar, vem buscar para você adquirir ouro para a sua riqueza espiritual. A igreja não pode parar. Aleluia. Compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com o meu colírio, colírio de Deus, para que vejas, porque você não está vendo às vezes. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei comigo. Uma igreja que Cristo já foi expulso. Ele não domina mais, ele não está mais dentro, ele está do lado de fora, querendo entrar. Se alguém ouvir essa voz e abrir a porta, ele vai entrar. Glória a Deus. Então há uma possibilidade de arrependimento e há uma possibilidade de conserto. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Temos que pagar um preço para permanecermos em Laodiceia. Aliás, desculpa, temos que pagar um preço para permanecermos, para sairmos de Laodiceia e permanecermos em Filadélfia. É o que Jesus espera de nós. Apesar de vivermos os dias de uma igreja morta, todavia existe uma igreja fiel, uma igreja batalhadora, uma igreja irrepreensível. Esta é a igreja que o Senhor Jesus vem buscar no arrebatamento. Como diz Apocalipse 22 e 17. Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem.
Aquele que tem sede e quem quiser, vem também e receba de graça da água da vida. É de graça, ainda é de graça. Apocalipse 22, 17. Irmãos, terminando já, concluindo essa parte, o irmão Eudírio agora está gravando com as novas câmeras e está perfeita a gravação, muito bonita, para você ter em casa, ouvir de novo. Mas é muito bom nós passarmos isso para os nossos amigos, nossos familiares, os pastores que têm grupo nas igrejas. Passe também para os membros da igreja o estudo bíblico da terça-feira e convide eles para estar aqui conosco ao vivo, é bem melhor. Amém? Daqui um pouco embala, por enquanto está assim meio patinando, porque tive que fazer essa introdução, mas agora a gente já entra para valer no Apocalipse, a partir da próxima terça-feira. E eu espero você aqui. E vejo que já deu uma melhoradinha aí na frequência. Glória a Deus.